Bom, gente, vamos tentar aqui. Eu ainda fico meio confuso com isso, mas vamos tentar aqui fazer uma análise do discurso do Bolsonaro na Paulista. Como vocês sabem, o Bolsonaro fez aquela manifestação na Avenida Paulista para tentar pressionar o Congresso, e todos os autores ali deram seus recados que eu queria pontuar, que eu sempre fico falando aqui, tanto no Twitter quanto no aqui no canal, em outras instâncias que eu estava, que era um discurso um pouco, vamos dizer assim, do avesso, né? Não quer dizer tanto com democracia. Então vou analisar e vou tentar pontuar. Vou ver com vocês inteiro, que eu juro que eu não vi inteiro, mas eu também não sei se tem uma necessidade de ser inteiro, mas vamos tentar aqui. Eu vou pontuando aqui, vou parando e vou falando para vocês aqui. Meu Brasil, boa tarde. Meus cumprimentos a todos vocês que dedicaram esse domingo para aqui comparecer para lutar por aquilo que eu acho que é mais importante que a própria vida. É a nossa liberdade. O homem ou a mulher sem liberdade não vive. Já começa com o paradoxo, né? Que se você não tem vida, como que você vai exercer a liberdade, né? Mas isso para a turma bolsonarista, isso cai bem muitas vezes, né? Na semana passada, nesse mesmo local, um evento patrocinado pela esquerda, PT, PSOL. O que vieram pedir aqui? Vieram falar contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro. Quanto à anistia, eles já perderam essa guerra. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre da nossa Câmara Federal, do Senado Federal, para fazer justiça. E a anistia é competência privativa do Congresso. Vamos dar uma parada aqui por causa do anúncio, gente. Vamos voltar. Congresso Nacional. Caso eles votem, o projeto seja sancionado ou promulgado, no caso de um veto, vale a anistia. Nós estamos aqui, em grande parte, impulsionado pelo episódio da Débora. Eu peço aqui, a mãe da Débora, aqui... Gente, então assim, ele falou várias coisas em 2 minutos, assim. Primeiro, existe um problema tanto da direita quanto da esquerda de inflamar a rua. Talvez pela questão do impeachment da Dilma, né? Eles veem o calor de alguma pauta, alguma coisa pela movimentação das ruas. Não só no impeachment da Dilma, mas também na direta já, mas assim, o que a gente mais lembra, assim, o que a gente tem de memória é o impeachment da Dilma. Então, tanto direita quanto esquerda, eles tentam é, ver o calor popular dali. E, consequentemente, sem dúvida nenhuma, quem consegue trazer pauta para a rua é o bolsonarismo. Você gostando ou não, é o bolsonarismo que traz a pauta e, enfim, vida que segue. E aí ele tenta colocar a questão da anistia, que é uma questão do Congresso Nacional, realmente né? Mas eu não sei se depois dessas falas, dessa manifestação, se está muito
tá na pauta, se já não estava na pauta, depois então. E aí, para tentar sensibilizar a massa popular, opinião pública, seja o que for, eles tentam falar dessa Débora, que foi a que pichou com batom a estátua, mas não só isso. Ela foi dentro do Supremo Tribunal Federal, ela está citada como participante não só o Supremo, mas a Procuradoria-Geral da República. Ela está como participante ativa dos atentados do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, né? E não é só a pichação. A pichação é um símbolo de uma tentativa de escrita ou pichação mesmo, como você queira falar, de ataque, de falar, de usar uma coisa que uma fala infeliz de um ministro do Supremo para confrontar essa mesma justiça que falou aquele ato. Então eles colocam a mãe deles lá, ele vai colocar, vai mandar ela falar, para tentar fazer com que essas pessoas sejam bode expiatório. E presente, a missionária Fátima e sua irmã Cláudia a comparecerem aqui. Se a missionária chora pela ausência da filha de 39 anos, imagine o quão chora a Débora pelos seus dois filhos de 10 e 7 anos de idade. Você, mãe, imagine por 2 anos dormir e acordar sem o calor dos seus filhos ao seu lado. Débora foi para domiciliar, mas já tem 2 votos no Supremo, Alexandre Moraes e Flávio Dino, para condená-la a 14 anos de prisão. Eu não tenho adjetivo para qualificar quem condena uma mãe de 2 filhos, a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. Sou um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar. Gente, volta a narrativa, quer dizer, ele traz a mãe e a irmã da pessoa da presa, ele tenta desqualificar o, o crime, ele fala que ela não participou. Segundo a Procuradoria-Geral da República, sim, ela esteve, ela participou dos atos, e ele fala que foi uma desculpa, alguma coisa assim, que eles tentam qualificar como tentativa de golpe de Estado. As investigações, tanto da Polícia Federal e também a acusação, que é a Procuradoria, eles demonstram, gente, que o ato foi para inflamar o alto comando do Exército, e com essa autoinflamação, as Forças Armadas, dariam um autogolpe. Então, estava ali explícito na denúncia, se alguém quiser pegar. Então é isso. Não é que eles foram pipoqueiros, né? Que ele fala inglês. A parte de inglês eu não vou colocar, não, tá, gente? Eu já coloquei aqui, vocês viam à vontade nos shorts. Mas assim, tá explícito. Eles tentaram inflamar o exército para ter o golpe de Estado. Né? Então, quando ele fala isso, ele está tentando minimizar a situação. E uma coisa que eu acho grave, gente, é que ele fica chamando o Alexandre de Moraes de psicopata. O Bolsonaro foi indiciado. Né? Então, eu não sei se Alexandre de Moraes poderia pedir uma preventiva. Então, eu ficaria quieto, não citaria o nome do juiz, mas enfim.
e condena essas pessoas, como diz no jargão da justiça, de passeada, de bolo. E olhe só o que está acontecendo no Supremo no dia de hoje, apesar de domingo. Eles já formaram maioria. Se você pudesse imaginar a melhor forma de trabalhar, como seria? A Monday.com pode tornar esse desejo Gente, realidade. desculpe pelos Com a anúncios aqui, Monday.com. tirando aqui. Para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sinners Gente, for cooked the top. eu vou ter que voltar, porque eu não sei se vocês repararam que o próprio Silas Malafaia dá risada. Peraí, deixa eu ver se eu volto aqui. Eu vou frisar. Deixa eu ver se é bem aqui. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn O Silas Malafaia dá risada, gente. Gente, assim, o Silas Malafaia, ele é uma liderança política. Você pode não gostar, você pode falar que é extrema-direita, que não é, mas ele é. E ele fica confortável porque ele é uma liderança religiosa. Então ele pode fazer política, qualquer um pode fazer política. Eu estou fazendo política aqui, não partidária. Eu estou analisando política, eu sou um jornalista. Então, são atos. Mas, assim, se prestar esse serviço, gente, até ele cair na risada, quer dizer, eu vou tentar passar um pouco para frente aqui. and ice cream sinners sentenced for cooked the top em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro. Não, essa dando imagem, golpe. essa imagem também do constrangimento, não sei, da pessoa. Peraí, cadê? Ah, perdi, gente. Perdi, mas acho que vai voltar aqui, peraí. Popcorn and ice cream sinners. Agora vamos ver. Perdi. Vamos falar quem deu o golpe em outubro de 22? Quem tirou Lula da cadeia? Foi um CEP errado. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro, é tirado da cadeia. Quem descondenou Lula para ele fugir da lei da ficha limpa e se tornar candidato? Os mesmos. E o golpe? O que mais eles fizeram para botar o Lula lá? Vou falar algumas coisas aqui. Eu não pude mostrar durante a propaganda eleitoral de 22 o Lula falando que era legal roubar celular porque esses vagabundos queriam apenas tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens dele ao lado de ditadores como Ortega, Maduro, Ahmadinejad, entre outros. Não pude mostrá-lo no Morro do Alemão, sendo recebido
por traficantes. Quando me reuni com embaixadores, me tornaram inelegível. Não pude mostrar imagens discursando na Câmara. No enterro da rainha. Eles derrubaram páginas, criaram resoluções fora do tempo legal para perseguir a direita. Fizeram a campanha para menores tirar título de eleitor. E essa faixa etária, 75% vota na esquerda. Foram mais de 4 milhões de novos títulos. E mais, poderia ser a pá de cal. Por ocasião da diplomação do Lula, o então ministro Benedito baixa e cochicha para Alexandre de Moraes, com os microfones abertos. Quando você Tirando conecta sua a- máquina Verisure, sua casa fica Deixa eu protegida. aproveitar, gente, já que tem esse anúncio. Ele fala várias coisas, por exemplo, do que o Lula falou da questão do celular, falando que o Lula falou que o cara roubou o celular para tomar uma cervejinha, falou da questão do Morro do Alemão, que ele foi recebido. A justiça colocou como em verdade, tá, gente? Informações descontextualizadas, não é assim? Desculpa, perdão, é a parte da risada do vídeo. Mas, assim, são inverdades, ou são trechos de uma realidade que não se condiz com a realidade total, né? Então, assim, ele parte da premissa. Bolsonaro tem duas linhas: atacar o Supremo Tribunal Federal, onde ele culpa o Supremo como um agente político, e esse agente político colocou o Lula, essa narrativa, e o Lula. Bolsonaro tem, eu acredito que até uma questão analítica, psicológica em relação ao Lula. Talvez ele quisesse ser o Lula, não no sentido específico, não que ele quisesse trocar o corpo pelo Lula, não, mas ele gostaria de ter a trajetória 5 vezes, 3 vezes, né, presidentes, ter essa margem de, de votação, que até hoje, fazendo esse vídeo, segundo as pesquisas, Lula ganharia a, a parte, seria competitivo em todas as menções. Então tem uma questão de citar o Lula, é uma questão de analítica, é uma questão de psicologia, e a questão de ataque ao Supremo Tribunal Federal é para enfraquecer as instituições mesmo. Talvez seja uma questão para enfraquecer a democracia por dentro, né? É interessante que todas as extrema-direita do mundo fazem esse tipo de coisa. E ele citou Lula com ditadores, mas ele também se reuniu com ditadores. Bolsonaro se reuniu com Viktor Orbán e também com Vladimir Putin, que não são reconhecidos por democracia. Então vamos aqui. Contra roubo. Protegemos todos os acessos. Missão dada é missão cumprida. Quem deu o golpe em 22? Quem pesou a mão por ocasião das eleições? Sem falar outras possibilidades. O golpe foi dado. Tanto é que o candidato deles está lá. Alguns deles falaram que interferiram sim, mas foi para o bem da democracia. Ora, se o Alexandre de Moraes salvou a democracia no Brasil, se ele evitou que uma ditadura fosse instalada aqui,
Porque ele viaja de avião particular, ou melhor, de avião da FAB, para assistir Palmeiras e Corinthians em São Paulo. Ele tinha que viajar, como eu faço, de avião de carreira, para ser aplaudido. Nós sabíamos o que daria esse governo. Tanto é que no dia 2 de novembro, uma coletiva minha em Brasília ficou marcada pelo seu início, quando eu disse: vão sentir saudades da gente. O Brasil estava voando, somando a informalidade num pleno emprego. Gente, mais uma vez, ele coloca o Supremo Tribunal Federal como um agente político, ele incita o Supremo Tribunal Federal para as pessoas como se ele tivesse escolhido o candidato sem prova também está no denúncio. Ele incita as pessoas, ele fala em verdades, ele põe fake news para enfraquecer. Né? Ele cita, eu não li isso que o Alexandre de Moraes falou, que foi pelo bem da democracia. Em jornal sério, em jornal tradicional, você não vê isso. Aí você vai me falar, ah, mas não tem no tradicional. É justamente esse sentido de dúvida que ele quer colocar. Mas eu não acredito. Gente, só ele falando isso, eu acho que o juiz poderia pedir uma prisão preventiva. Então ele puxa a corda o tempo todo. Ele puxa a corda o tempo todo. Ele não fala de questões. Ele vai falar agora, acho que algumas questões do governo, mas é ataque. Ele se coloca como alguém que quer anistia. Ele fala que ele quer pela Débora, por isso, para aquilo, mas não é pela Débora. É pela. É por ele mesmo. Ele se coloca como um agente beneficiado disso. Terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Criamos o PIX. O Tarcísio fez barbaridade com seus... Não, o Pix ele não criou o Pix. Quem criou o Pix foi o Banco Central, que é independente, que foi a primeira vez no governo dele que o Banco Central foi independente, e que o presidente foi ele realmente que indicou, mas ele não criou o Pix. Parcos recursos. Tínhamos negócio com o mundo todo. O nosso agro estava no teto. A nossa equipe econômica era fantástica. Botamos o Brasil num lugar de destaque que ele sempre mereceu. Mas a interferência, a mão pesada, fez mudar o resultado final das eleições. Nós sabíamos o que estava fazendo. Lamentavelmente, a pressão foi enorme, inclusive de fora do Brasil. Mas nós temos esperança. O movimento aqui hoje é pela anistia, pela liberdade das pessoas de bem. Mas, pai... Vou aproveitar aqui para falar mais uma vez, ele coloca a suspensão, a mão pesada, então ele coloca o Supremo Tribunal Federal como inimigo da nação, é constante isso, para enfraquecer. Aí ele fala do governo, ele fala de uma ajuda externa, talvez dos Estados Unidos, do Biden, eu não sei qual a. Não sei de onde ele tirou isso, porque os Estados Unidos não tá nem aí pro Brasil. Então, assim, eles veem uma importância onde não existe. Mesmo o Lula falando do Trump, o Trump não tá nem aí pro Brasil. Então, assim, é impressionante. É impressionante. Irmãos
avós, pessoas que nunca pegaram em arma na sua vida. Tanto é que entre os condenados que estão respondendo o processo, não achei ninguém com qualquer passagem pela polícia. E digo a vocês, o golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro. Estaria apodrecendo nas cadeias até hoje, ou quem sabe, assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Na delação do Mauro Cid, não sei se tem na delação ou gravação. Bolsonaro saiu, segundo a delação, por causa do 8 de janeiro. Ele tinha medo de realmente ser preso, por causa que ele mais ou menos sabia aquilo, né? Ele sabia das circunstâncias. E aí ele coloca o Supremo, ele fala, ele não denomina o Supremo, mas mais uma vez, ele cita o Supremo como o agente que tirou o Lula porque eles que queriam tirar o Lula. O Lula, gente, foi solto por um personagem. Esse personagem se chama Sérgio Moro. Se o Moro não tivesse sido ministro do principal adversário do Lula, ou, né, ou do Bolsonaro, o Lula estaria preso. Talvez não preso fechado, talvez ele estivesse no semiaberto. Então, porque a justiça não pode se misturar com política. Partindo também da Vaza Jato, mas com a Vaza Jato e o principal juiz da operação do país se tornou um ser político, então ele se tornou um ser suspeito. E partindo dessa suspeição, tudo aquilo que foi do Lula foi se anulado. Né? Não é que ele foi absolvido, é que o Sérgio Moro se tornou uma pessoa suspeita, um juiz suspeito. Eu sempre peço a Deus força para resistir, sabedoria para decidir. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. O atual sistema busca cada vez mais tirar da cédula eleitoral do ano que vem as lideranças de direita. O Caiado está aqui inelegível. Vai recuperar a elegibilidade dele, se Deus quiser. Eu estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Dizem que eu sou golpista, porque o Flávio Dino, então ministro da Justiça, sumiu com as fitas do que acontecia na esplanada. Se o golpe é meu, mostre as fitas. Eu tenho esperança no meu Brasil, porque acredito no povo e em Deus. Nós temos como sair dessa situação. Não se preocupe. Estamos contratando O pessoas anúncio. que nasceram entre 1900. Então ele fala do Flávio Dino, né? Ele tem essa questão. E agora esse momento que ele vai, eu acho que ele vai falar para pedir 50% da Câmara e do Congresso. Vamos ver. E 2.000 que possam trabalhar de casa. Preocupem comigo. Covardia pode acontecer amanhã cedo.
Afinal de contas, Pedimos desculpas pela interrupção inesperada. Este vídeo tem um limite de 30 minutos de gravação. Fica aqui o resumo da nossa análise. Jair Bolsonaro tenta atacar o Supremo Tribunal Federal porque acredita que, ao fazer isso, reforça seu apoio popular e pavimenta o caminho para conquistar a anistia. O objetivo final é claro: viabilizar sua candidatura à presidência em 2026.